Graça e paz. Eu estou aqui tremendo. A emoção é muito grande. Eu não sei se eu vou conseguir, mas Deus há de dar força. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pelo momento de deserto, pela fonte que seca. Quero louvar muito ao meu Deus por esse tempo. Quero agradecer ao Pai pela essa igreja. Eu sei que tem muitos irmãos ali em pé, tem poucas cadeiras. Vamos ver se ajeita mais. Aqui tem mais uma cadeira, mais duas cadeiras. Vamos mais para cá alguns. Mas esta igreja tem sido uma bênção na minha vida, durante esse período de oração, de intercessão. Quero agradecer muito os irmãos que estiveram orando por nós, para que o Senhor nos fortalecesse. Também quero agradecer o ministério desta igreja, meus irmãozinhos amados, que durante esse período estiveram tomando a frente com tanta sabedoria vinda do céu. Eu louvo ao Senhor, a liderança da igreja, pelo cuidado. É tão precioso. Enquanto lá no Piauí, minha esposa e eu, à noite, depois que nós desligávamos o gerador, porque lá na fazenda não tem luz elétrica, mas sim um gerador. Quando era às 9h30, a gente mandava desligar o gerador e ficava aquele céu que só existe lá no Piauí. E uma daquelas noites, enquanto nós estávamos contemplando o céu, porque a gente ficava conversando, orando, olhando aquele céu tão lindo, uma das estrelas cadentes entrou na nossa atmosfera e deixou um rastro de luz extraordinária, que a minha esposa virou e disse assim: eu nunca vi tanta luz. Foi um espanto para nós. E aquela estrela é apenas um pedaço de meteoro que, entrando na atmosfera, incandesce. E aquele fogo luminoso faz com que ele se dissolva em partículas pequenas, por causa do grande cinturão que defende a nossa terra contra estes ataques. Então nós começamos a perceber o grande cinturão da graça de Deus, cuidando de detalhes. Deus é o Deus dos detalhes. E nós queremos louvá-lo pelo cuidado que Ele tem com cada um de nós. Essa semana nós temos aqui um processo de envolvimento desta igreja no seu sentido missionário. Lá no Piauí há uma base desta igreja
numa fazenda onde se reúne um grupo de irmãos e que é fruto, de certo modo, deste ministério aqui. E há por estes Brasis afora, tanto através da Betel como do ministério da igreja, irmãos que estão levando a mensagem do Evangelho. Pastor Thomas hoje pela manhã trouxe uma palavra muito especial. Com esta pergunta, para onde irás? E mostrando a necessidade que a igreja, que nós como povo de Deus temos de estar pregando o Evangelho de Jesus Cristo, mais do que nunca. Então eu gostaria que os meus amados irmãos soubessem fazer prioridades. Eu sei que nós temos muitos trabalhos durante a semana, muita coisa. Mas venham. Nos dias sexta, sábado e domingo, nosso querido irmão, pastor Edson Queiroz, vai estar falando aqui. Ele é um homem envolvido com missões. Eu preguei numa igreja onde ele foi pastor nos Estados Unidos há uns anos atrás. Ele deixou lá aquele campo porque ele tem o coração voltado para missões. O trabalho vai começar a partir das 7h30, na quarta-feira, 7h30 da noite, 19h30. E depois dessa reunião hoje, nós teremos inscrições para aqueles que querem fazer seminários no sábado. Vão ter alguns seminários para algumas atividades com irmãos que vêm para comunicar. Nós não somos habilitados. Cada um tem o seu ministério. E é importante que nós nos preparemos para que o Evangelho seja comunicado. Seja, como disse o pastor Thomas hoje pela manhã, com um folheto, com um livro, com uma palavra, com uma atitude, nós podermos estar nos envolvendo com as pessoas que Deus ama. Então, irmãos, saiam do lugar de conforto. Façam um pouco de esforço, sim. Mas venham. Não para criticar, mas para se disporem e colocarem-se diante do Senhor. Deus tem muita coisa para nos falar. Algumas crianças que poderiam ir para o departamento e talvez ajudar com isso. O lugar de uma criança é pequeno. Mas normalmente o Samuelzinho está ali olhando, né, Samuelzinho? Você queria ficar aqui. Queria ficar aqui, né, Samuelzinho? Irmãos, vamos voltar onde nós paramos. Aonde foi? Onde foi? Colossenses. Aonde nós estamos? Em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Vou ver se vocês se lembram. Onde nós paramos? Colossenses capítulo 3, versículo 12. Versículo 12. Como é que diz aí o versículo 12? Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Querido Pai, nós não temos palavras para te agradecer pelo teu grande amor e misericórdia para conosco. Este é um momento tão significativo. E nós queremos nesse instante, Pai, pedir que o Senhor traga luz aos nossos corações. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, a fim de que nós possamos ver-te, ver o teu bendito Filho, ver o teu Espírito de graça, com os olhos da fé, para irmos além da letra e conhecermos a realidade da suficiência do Senhor. Fala conosco, edifica o teu povo, salva aqueles a quem tu tens eleito pela tua graça em Cristo Jesus. Trata com cada pessoa aqui, trata comigo, quebranta-me, convence-me, faze a tua obra em nós. Rogamos por esses irmãos que estão aí espalhados pela internet, para que eles também sejam alcançados pela tua graça. Fala, Pai, fala. Glorifica o teu Filho Jesus. Nós oramos em nome dele. Amém. A história pós-pecado. Logo depois que os nossos primeiros pais invadiram o terreno proibido. É uma história de vestimenta. Os primeiros pontos da alta costura começaram exatamente no Jardim do Éden, quando os nossos pais teceram aquela tanga, aquele avental de folhas. Poderíamos dizer que ali está a base incipiente de tudo que nós conhecemos de esconderijo. A história do homem é uma história de roupas, de cobertura. Mas nós não temos uma cobertura adequada. Deus teve que retirar aquela primeira roupa dos nossos pais e dar uma segunda roupa. A última vez que nós estivemos aqui, nós começamos a falar sobre isto, na figura do sumo sacerdote Josué. Nós vamos lá para o texto de Zacarias, no capítulo 3, a partir do versículo 4, profeta Zacarias, ele está falando aqui de uma roupa que deveria ser trocada, uma roupa suja. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Começando com o verso 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo.
Tomou este a palavra e disse ao que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Até o versículo 6. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: Vamos parar aqui. O sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor. Esse anjo com letra maiúscula. Sempre se refere a uma teofania, a uma manifestação. Teo é Deus, fano, manifestação. Uma manifestação de Deus o Filho, de Cristo, no Velho Testamento. O anjo do Senhor, e estava do seu lado Satanás. Satanás é sempre o alter ego do Cristo. Ele está tentando ser o Cristo. Por isso ele é chamado de o manifestador do anticristo. E ele estava do lado, da mão direita, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. O Senhor disse a Satanás, o Senhor Jeová, Javé, disse a Satanás: Javé te repreenda. O próprio Senhor, ele não disse assim: eu te repreendo. Ele diz: o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Javé te repreenda. E o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? O tição tirado do fogo era Josué, o sumo sacerdote, que estava voltando da Babilônia, com toda aquela roupa suja da Babilônia. Roupa suja representa aquilo que é nosso, da nossa estrutura, da carne, da humanidade, que não serve para Deus. E agora ele está propondo a Josué que seja vestido com uma roupa limpa. E o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué, o anjo do Senhor, disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Este anjo, Cristo, está fazendo com o sumo sacerdote o que ele quer fazer conosco, que somos sacerdotes dele. Tirar a roupa suja e colocar uma roupa limpa. É interessante que o versículo 5 diz: e disse eu. Agora quem fala é Zacarias. E disse eu, Zacarias está narrando: ponha-lhe um turbante limpo sobre a sua cabeça, a cabeça do sumo sacerdote. E puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Vocês não entendem isso aqui claramente, de que há uma cooperação entre Cristo e a sua igreja? Entre Cristo e o seu povo? Porque quem dá a ordem é o profeta, para que tire e coloque. Então,
Essa questão de roupa é muito interessante. Teve uma vez que o profeta Isaías teve que andar nu durante 3 anos na frente do templo para mostrar o que era a vergonha do povo. Não vamos entrar aqui nos detalhes porque seria muito longo, mas você pode ler depois no capítulo 20 do profeta Isaías, quando ele teve que se despir da sua roupa e dos seus calçados, para mostrar o que ia acontecer ao povo de Israel na Babilônia. Tirar roupa e vestir roupa é um processo muito interessante da vida cristã. Paulo começa falando aqui em Colossenses. Nós já vimos isto, aquelas 3 aspectos que nós temos. Se já morrestes com Cristo, se já ressuscitastes com Cristo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Se já morrestes e se já ressuscitastes, são obras divinas, unilaterais, feitas por Deus em Cristo para nós. Para eu morrer com Cristo, eu não tenho que fazer nada. Para eu ressuscitar com Cristo, nada tenho de fazer, porque foi uma obra monérgica. Monérgico significa aquilo que é feito por uma só pessoa. Mono, ergos, trabalho. O trabalho de um só. Mas logo em seguida, no verso 5 do capítulo 3 de Colossenses, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Já trocamos nisso aqui muito sobre esse assunto. Olha, eu quero dizer, meus irmãos, que é espantoso o que estas mensagens estão fazendo por fora. Por quê? Eu estava num almoço, numa biboca. No fim, eu vou usar um termo um pouco chula, da cloaca do mundo. Depois, aqueles que não sabem, procurem no dicionário. Porque eu não vou explicar, que é muito chula. Lá naquele fim de mundo. E estavam conversando ali, um grupo, naquele almoço. E um homem distinto disse: eu não tenho prazer com política. Não quero ser político nunca. Porque política, olha, todo político é mentiroso, todo político é ladrão. E ele foi pesado. E tinha lá o pai do candidato a prefeito da cidade. E uma candidata a vereadora. E ele foi naquela coisa. E aí ele, depois que ele deu a lavrada em cima da política, ele jogou o facão em cima da religião e disse: e religião é do mesmo jeito. E eu digo: eu concordo com você. E quando eu disse eu concordo, Deus me deu graça para falar do evangelho. E ele disse: isso eu quero escutar. E depois que nós ficamos mais de 1 hora conversando com aquele grupo ali, um rapaz que é advogado lá em Teresina, chegou e disse assim: eu já estou na mensagem 89 da preeminência de Cristo. Eu digo: o quê? Eu gravo pela internet e nas viagens eu vou ouvindo. Mas os irmãos não sabem o que isso está acontecendo. Isso é no fim do mundo. Então nós precisamos dizer assim: aqui nós já tratamos de alguns aspectos que nós não vamos entrar neles aqui, porque já foram mexidos. Mas temos que ver que se eu estou em Cristo, na morte por causa da atração, se eu estou em Cristo, na ressurreição, por causa da sua obra, da atração e da justificação que Ele fez conosco, e Ele vive em nós, pela sua graça,
Temos agora uma obra que é diária. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É remover, retirar a roupa suja. Como é que chamam aquelas mulheres que têm 7 saias na Bolívia? Colha? Elas usam 7 saias. Na segunda-feira, ou no domingo, elas vestem as 7 saias. E cada dia elas tiram uma. Porque lá também não há... são índios, não têm esse hábito de papel higiênico. É com a própria saia de baixo que limpa. Vai tirando de baixo. E vai tirando, vai tirando, vai tirando. Num país frio, num país gelado, você tem várias roupas. As roupas de baixo, depois uma calça, depois um pullover, depois um casaco, depois um sobretudo. São roupas. Aqui nós temos também roupas. Roupas para vestir. Primeiro nós temos que desvestir 5 roupas velhas, cheirando a prostituição. Vamos ver o verso 5 do capítulo 3 de Colossenses. Vamos tirar essas roupas, já tocamos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. 5 peças que devem ser mortas e retiradas. Fazei, pois, morrer. Agora, no versículo 8, no versículo 8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Mais 5. Então, 5. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. Estes 5 aqui estão ligados à estrutura da língua. Aqueles da carne, esses mais da língua. Irai-vos e não pequeis. Aí logo em seguida diz, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A ira, ela provoca logo uma palavra. Então estão muito ligados com a boca, a língua. E ele diz aqui que nós já nos despimos do velho homem. Verso 8. Verso 9. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Vai tirar aquela roupa velha. O velho homem foi tirado, com seus feitos. E também no verso 10 ele diz... E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E foi vestido com o novo homem. E agora no verso 12 ele diz o quê? Revestivos. Não é vestir, é revestir. Vestir outra vez. Revestivos. De quê? Como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. 5. Mais 5. Tirou 10 e vestiu 5. Tirou as da carne e as da alma e vestiu as do espírito. A carne... prostituição, impureza, lascívia, da alma, ira, indignação, e agora veste 5, revestivos de tudo isso, mas é para a pessoa eleita, santa e amada. Os eleitos de Deus,
Estamos em pleno ano eleitoral. Lá na nossa região, a esposa do prefeito atual disse que iria fazer-me uma visita lá no nosso barraco, porque ela queria que eu exercesse uma pressão sobre as pessoas que trabalham conosco para votar no candidato delas. Então, a moça que trabalha lá disse, a senhora não vai lá. Se a senhora quiser ir lá, para ele fazer uma oração pela senhora, ele vai fazer. Mas para pedir que ele apoie a senhora, não vai. Porque ele não dá palpite sobre voto. Você é livre para votar, mas você precisa saber que candidato é uma coisa linda. Candidato significa pessoa iluminada. Mas no Brasil, de um modo geral, nós temos bandidatos e não candidatos. Mas eleitos não são eleitos pelos votos do homem, são eleitos de Deus. É a elite de Deus, é a eleição de Deus, é a igreja de Deus. Essa é a mesma palavra, electos, eleito, eclésia, são que vêm aqueles que foram chamados para fora para formar a igreja de Deus. Mas estes foram chamados para quê? Para serem santos, hagiós. Santo não é uma pessoa impecável, é uma pessoa separada, única, inteira, integral, tomada pelo Senhor para Ele. Propriedade exclusiva de Deus, é meu. E ninguém tasca. É meu. Santo e amados. Essa foi a palavra mais preciosa nesse tempo que o Senhor falou comigo. Meu amado. Meu filho amado. Oh, irmãos, aqui está um negócio que eu não sei entender. Mas ele diz, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. E aí a primeira roupa, que nós vamos gastar um tempinho, temos ceia. Ah, Senhor. Primeira roupa. Ternos afetos de misericórdia. E palavra. E palavra. Aqui nós temos ternos afetos de misericórdia. Duas palavras no grego. Intestino, esplancna. E paixão. Compaixão. Essa que é a palavra aqui. Você já viu falar de uma pessoa enfesada? Uma pessoa enfesada. É aquela que, por alguma razão, o intestino não funciona. Essa palavra foi diagnosticada no templo de Galeno. É lá dos romanos. Uma pessoa biliática. Tem a bilis negra. O intestino não funciona. Tanto na medicina israelita, como na medicina chinesa. Dr. Junot é na China também, não é? O intestino é o principal órgão do homem. O intestino que não funciona, a pessoa fica enfesada.
Enfesada significa cheia de fezes. É, enfesada. E aquelas toxinas todas vão começar a perturbar o seu sistema nervoso. Por isso que o intestino, para os israelitas, era o centro das emoções. O meu intestino funciona muito bem. Quer dizer, significa que você está em plena funcionalidade das suas emoções. Afetos, ternos afetos de misericórdia, de compaixão. Esse é o caráter de Deus. Esta é a roupa principal de uma nova criatura. Misericórdia. Vamos ver aqui, irmãos, em capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5 de Mateus. Nós vamos ver do versículo 43 ao versículo 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Renan, volta um tiquinho outra vez. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, não fazeis demais? Que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Agora, vamos deixar o dedo marcado aqui. E vamos para Lucas, capítulo 6. Agora, é o mesmo texto, só que na visão de Lucas. Eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. O Evangelho de Mateus foi escrito com a finalidade de evangelizar os judeus. O Evangelho de Lucas foi escrito com a finalidade de evangelizar os gregos, os gentios. Mateus, vamos ver se você lembra. Mateus foi para quem? Mateus foi para quem? Para os judeus. E Lucas foi para quem? Lucas foi para os gentios. Daí, muitas vezes vocês vão ver usos de palavras próprias para cada um. Eu quero agora que você olhe o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai.
Agora nós precisamos fazer algumas comparações. Quando Lucas fala, ele usa a palavra pecadores. Quando Mateus fala, ele usa a palavra gentios ou publicanos. Porque os publicanos eram gente deles mesmos, mas que vendiam o seu país para os romanos. Pecador é Lucas. A universalidade da mensagem de Lucas é para todos os homens. E todos os homens são pecadores. Mas os judeus achavam-se que eram bons. Por isso que você vai verificar bons e maus lá no livro de Mateus. Bons e maus, e justos e injustos no livro de Lucas. Mas nós não vamos entrar mais aqui, é só uma jogada entre os dois últimos versículos. O versículo 48 de Mateus e o versículo 36 de Lucas. Vamos começar com Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Agora leia o 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Olha só. Perfeito é uma pessoa misericordiosa. É o mesmo versículo. Lucas interpretou para o mundo o que é que Deus é. Ele é misericordioso. Para judeu, o misericordioso é o perfeito. Teleios é a palavra usada, que significa uma pessoa inteira, completa, madura. Maturidade é misericórdia. É ser misericordioso. É ter misericórdia para com as pessoas. É o caráter de Deus. É a roupa que identifica Deus. Quando eu sento numa mesa e eu uso uma faca e um garfo para comer aquela pessoa, eu não estou sendo misericordioso com ela. Porque Deus é misericordioso para com os ingratos e maus, para com os justos e injustos. Ele é misericordioso. Quando eu janto a vida de uma pessoa, eu não estou sendo misericordioso. Eu estou sendo extremamente legalista e extremamente injusto. Porque Deus e somente Deus pode julgar as pessoas. Senhor, eu preciso vestir essa roupa. A roupa da tua misericórdia. A roupa da tua misericórdia. Vamos dar uma olhadinha, irmãos. Vamos dar uma olhadinha no profeta Miqueias. Profeta Miqueias. Capítulo 7. Amós, Jonas, Miqueias. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19 e 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Oh, que coisa linda! Você sabe que Miqueias, ele era muito bem-humorado. Ele fazia muitos Miqueias e Jeremias são profetas de trocadilhos. Os estudiosos da Bíblia no
hebraico. E essa semana, eu não sei porque, eu sonhei com um professor de hebraico falando comigo em hebraico sobre algumas coisas desse aspecto de trocadilhos. Eu acho que me lembrei do Roque Monteiro de Andrade. Ele fazia muito esse aspecto. A palavra quem é semelhante? Miqueias. Mi é quem em hebraico. Que é como. E Ias é o Senhor. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como Deus? Miqueias. Quem é como o Senhor que faz o quê? Que o quê? Que perdoa. Que perdoa o quê? Perdoa o quê, irmãozinhos queridos de Jesus? Que perdoa a iniquidade e esquece da transgressão do restante da sua herança. O Senhor, Jeová, não retém a sua ira para sempre. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tem prazer na misericórdia. Onde está o prazer de Deus? Na misericórdia. Na misericórdia. Oh, irmão querido, esta palavra, deixa eu ver, prazer na misericórdia. O deleite, o contentamento de Deus, a festa de Deus e a misericórdia. Deus é misericordioso e bondoso. A misericórdia do Senhor não são as misericórdias. Esta é uma palavra plural. É a única palavra da chamada tríade que é plural. Amor, não existe amores, amor. Graça e misericórdias. Misericórdia renova cada dia e é nova. É outra misericórdia. Porque a misericórdia está envolvida com aquilo que eu mereço receber. Eu mereço receber a punição. Mas a misericórdia vem e absorve. E chupa aquilo que era sujo. Minha esposa comprou uma toalha de mesa que cai as coisas em cima e depois passa um pano e está limpa. Isso deve ser misericórdia, sabe? Esse tecido aqui. Tecido da misericórdia. Não suja! Que coisa linda! A misericórdia. Ele chega aí, é meu. Assume. A misericórdia é a roupa de Deus. Gente, com que Deus vai salvar esse mundo? Olha, vamos dar uma chegadinha. Vocês têm tempo, não tem? Coisa mais fantástica do que a palavra de Deus não tem. Né? Vamos dar uma olhadinha em Romanos, capítulo 11. O capítulo... Irmãos, o capítulo Romanos, ele tem um início, segundo alguns estudiosos da Bíblia, mais que fazem essas divisões. Romanos de 1 a 15 é a introdução. No verso 16... Eles dizem, ele faz um parêntese do capítulo 1:16 ao capítulo 11:32. É um parênteses, onde ele trata da universalidade entre judeus e gregos, ou gentios, mostrando o que Deus tem para com toda a humanidade. E ele termina fazendo uma análise muito bonita. Vamos embora, Renan, vamos começar com o verso 25.
Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Essa palavra endurecimento é uma palavra médica, porosis. Quando um osso quebra, ele depois que é engessado e entra no lugar, ele forma um calo no lugar que é mais difícil de quebrar. O endurecimento de Israel é uma porosis que endureceu. Ele disse assim, eu quero que vocês fiquem sabendo que essa dureza foi por causa de vocês, para vocês entrarem na plenitude. Porque senão ninguém ia ser salvo. Agora o telefone tocou. Vamos em frente. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Isso aqui tudo está falando da obra de Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 59, ele está tratando dessa obra de Cristo. E os judeus não estavam enxergando, porque tinha criado uma porose, uma dureza, um véu de enxergar. Estavam impedidos de ver. Aí ele está falando aqui de Sião. Por favor, quando vocês virem Sião na Bíblia, lembre-se que é o momento. Eu estou tomando um remédio. É isso. Ele faz esquecimento. Então eu tenho que ter um pouco de paciência e vocês também. Daqui a pouco eu falo, mas ele vai ficar bom. É o pacto de Davi. O pacto de Davi, a aliança davídica. A aliança de Davi, nós estamos escrevendo pela manhã sobre o tabernáculo de Davi. A operação da graça. É a arca do Senhor sem véu. Diante da humanidade, onde todos os povos, como diz o profeta Amós, iriam chegar para o Senhor. Agora, ele aqui está falando de Sião, o libertador, que viria libertar Jacó, não Israel, mas Jacó, aquele malandro, aquele que passava os outros para trás. E aí continua. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Veja bem, eles são inimigos do Evangelho, mas eles têm uma eleição, por causa dos patriarcas. E agora o verso 29 é tão perfeito que... Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Oh, aquilo que Deus dá, está dado. E quem Deus chama, está chamado. Você sabe que eu fui fazer a conta. Quanto tempo Israel ainda poderia continuar prevaricando e rejeitando o Senhor por mais 900 gerações. Porque ele só tem, de lá para cá, de Abraão até agora, só tem 100 gerações, 4.000 anos. Eles têm possibilidade de prevaricar por mais 900 gerações. E a graça de Deus estará operando sobre aquele povo. Eu só quero dizer para vocês que agora, dentro de pouco tempo, a comida do mundo vai estar nas mãos dele, como esteve na mão de José, no tempo do Egito. Guarde isso e assinale. Dia 3 de agosto de 2008. Não vai demorar muito. Nós vamos comer na mão deles. E pagar caro. A Bolsa de Valores já está tomando conta aí do processo alimentar do mundo. Guarde bem.
Mas o pastor Thomas hoje já disse que só faltam 3% das profecias para chegar no fim. E essa da fome é uma delas. Estou esperando a terra ficar alta para vender minha propriedade. E vai ficar alta, vai ficar pesada. Bora, Renan. Bora, Renan. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que, igualmente, eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Para com quantos? Judeu vai ser salvo pela misericórdia, do mesmo jeito que você é salvo pela misericórdia, e você tem que viver vestido de misericórdia. Encontra um cara que não vale nada e você tem que abrir o pano da misericórdia para recebê-lo. Inimigo! O vosso inimigo, não é o vosso amigo. Se o vosso amigo... Que coisa mais boba. É o seu amigo? Você está fazendo festa porque ele é seu amigo? Não faz festa com seu inimigo. Prepara uma mesa com a presença dos meus adversários, os meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Espera aí, mas eu não consigo. Essa roupa tem que ser tirada. Essa roupa tem que ser tirada, ela é suja. É ira, é indignação, é maldade. Eu vinha conversando com minha esposa, a gente teve tanto tempo de conversar junto agora no carro, só nós dois, e vendo algumas pessoas da nossa família que estão se perdendo, atolada na amargura. Atolada, ressentida. Senhor, tem misericórdia. A palavra, tem misericórdia. Irmãos, o que triunfa contra a justiça? Eu tenho que correr, mas não tem outro jeito. Olha, irmão, quando chegou aqui nesse ponto, ele canta, ele dá um berro. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis. Ele pula. Por quê? Porque a misericórdia de Deus está aberta para o falido e o fracassado. Aí ele começa o capítulo 12 dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. A sabedoria deste mundo, Tiago, capítulo 2. Não, Tiago, capítulo 3. Vamos correr, Renan, senão a gente não vai explicar muita coisa. Vamos correr só para deixar os textos aqui. Depois eu volto, a gente come mais devagarzinho. Mas eu precisava passar isso aqui. Tiago, capítulo 3, 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Vai até o 18. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade.
Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos voltar agora e leia o verso 13 do capítulo 2 de Tiago. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu vou voltar a isso aqui para a gente ainda analisar, mas eu estava lendo um livro, agora lá no Piauí, e o autor disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que o personagem bíblico dele, que ele tem mais admiração, que ele tem mais, que o sensibiliza mais, era José. Aí eu fui e perguntei a mim mesmo, Glênio, qual é o personagem bíblico que você teria maior admiração? Faça essa enquete. Eu estava sentado lá na rede, na rede é bom para a gente pensar. E lendo ali, aí eu comecei a pensar. Comecei com Abel. Cara bom. O sangue dele ainda fala. E aí vim, passei por Enoque, passei por Abraão, entrei lá por José, andei. De repente, parei num cara anônimo. Disse, esse camarada me chama a atenção. Não tem nome. Ninguém sabe muita coisa, não se sabe nada dele. Ele entra e sai. A gente sabe muito mais de Melquisedeque do que dele. Mas esse camarada me chamou a atenção. Eu disse, eu fico com esse aqui, Senhor. E eu me lembrei do Oberlin, aquele pároco, aquele pastor da Alemanha, que um dia viajando numa nevasca profunda, ele caiu cansado e a neve começou a cair sobre ele e ele ia morrer. Quando passou um homem numa carruagem simples e viu o Oberlin caído, quase morto, já desmaiado, no frio, pegou, botou na sua carruagem, levou até uma estalagem, lá ele colocou aquele homem, acendeu o fogo e o Oberlin foi voltando a si, e quando terminou, Oberlin virou-se e disse, amigo, eu quero lhe pagar pelo que você me fez. Ele disse, pagar o quê? O benefício que eu teria morrido se ficasse lá. E aquele homem disse, não, o senhor não me deve nada. E então ele disse, por favor, então me diga qual é seu nome, para eu orar por você. E aquele homem disse assim, se o senhor puder me dizer qual é o nome do bom samaritano, eu também direi o meu. Este é o homem. Sabe por quê? Ele usou de misericórdia. Para quem? Para o seu inimigo. Ali desceram três pessoas. Vai lá, Renan, para a gente acabar, senão não dá tempo. Vai lá para o capítulo 10 de Lucas. A gente termina aqui agora, irmãos. Lucas capítulo 10, verso 25.
Aí você começa lendo e vai lendo. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. O homem pergunta assim: quem é meu próximo? E Jesus diz: quem você é próximo? Quem é que vai ser próximo? Daquele que usa de misericórdia. Primeira roupa. São 5 roupas, nós vamos ainda voltar. A primeira roupa é a misericórdia. A segunda roupa, deixa eu ver se vocês lembram. Hein? É? Benignidade. Está escrito bondade aí, mas na verdade essa tradução não está boa. É benignidade. Nós vamos ver por quê, que as 2 palavras são diferentes. Você vai encontrar isso em Gálatas capítulo 5, verso 22, que ele diz assim, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade e bondade. A benignidade vem antes da bondade. Nós vamos verificar isso depois. Então, a primeira roupa é a roupa da misericórdia. A segunda é da benignidade. A terceira é humildade. A quarta é mansidão. E a quinta é longanimidade. Cada uma dessas coisas está falando de um modo. A bondade, a misericórdia fala do viver. Faze isto e viverás. O viver misericordioso. Você não tem alternativa, nem eu, para viver como cristãos. Temos que ser misericordiosos. A bondade tem a ver com o fazer. A benignidade tem a ver com o fazer. A humildade tem a ver com o ser. A mansidão tem a ver com o ter. E a longanimidade tem a ver com o permanecer. A perseverança. São roupas que você não pode deixar de usar. Os ternos afetos de misericórdia. Não são aqueles ternos que pastor antigamente usava, mas sim os ternos afetos. Antigamente, os ternos afetos de misericórdia. Irmãos queridos, misericórdia. Seja misericordioso comigo, meu irmão, que eu sou um fracasso. Vamos ser misericordiosos uns com os outros. Oh, mas essa noite eu quase não durmo, sabendo de um marido que bate na mulher.
Aí o meu primeiro impulso foi ir bater nele. Mas esse não é o caminho não é da misericórdia, mas sei, um homem bater numa mulher. Deixa eu falar isso aqui um tiquinho. Meu amigo, por favor. E nem a mulher bate no homem. Porque também tem casos assim. Aqui em Londrina mesmo teve um caso de uma que acabou com o cara. Mas deu-lhe uma sova que valeu a pena. Não, isso não é misericórdia, não. Não é misericórdia. Mas é covardia. Não é covardia? É covardia. É covardia. O perfil do psicopata é muito próprio para isto. Irmãos queridos, misericórdia. Sede misericordiosos. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.